eu gostaria de falar Ezequiel 28 hoje, tá? Ezequiel capítulo de número 28, e para ver se eu consigo, pelo menos, ir até a pessoa de Cristo, porque eu quero falar sobre Deus, eu quero falar sobre Lúcifer, eu quero falar sobre Satanás, e quero falar sobre o homem, e depois do homem vem Cristo. Então eu gostaria de conversar com vocês um pouco neste texto de Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 11, Ezequiel 28, verso 11. Todos acharam? Diz: eu vou para o céu. Quem não achou, diz: eu vou também. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus. Para grifar na sua mente: estavas no Éden, jardim de Deus. O Éden é o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, essa palavra na multiplicação do teu comércio é em hebraico rekugen, que significa tráfico de influências. Este ser que Ezequiel está se referindo, ele foi um traficante de influências no céu, e encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, fora do monte de Deus, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, olha o comércio outra vez, tráfico de influências, profanaste os teus santuários, no plural, profanaste, manchastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. E você diz amém. Amém. Tome o assento, muito obrigado. Só existe uma maneira de começarmos a falar sobre Deus, pois coisa alguma tem sido dita de tão significativa acerca de Deus, do que confessar que Deus é um mistério tremendo. A verdade é que o homem, em seu estado atual de inteligência, não tem podido dizer muito acerca de Deus, senão em sentido antropomórfico, ou seja, atribuir características humanas a Deus. Em Gênesis 1, versículo de número 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, versículo 26, diz que Deus formou o homem. Em Salmos 148, verso 5, diz que Deus mandou, e logo foram criadas todas as coisas. Em Isaías 42, versículo 5, diz que ele criou os céus. Em Isaías 45, verso 7, diz que ele formou a luz e criou as trevas. Amós 4,13 diz que Deus criou os ventos. Colossenses 1,16 diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus
Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz que Deus criou tudo. E em Apocalipse capítulo 10, verso 6, diz que Deus criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Então Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, como de fato Deus criou tudo, antes de Deus criar tudo, Deus estava onde? E com quem Deus estava? É uma boa pergunta para raciocinar, mas eu já respondo. Deus estava na eternidade. Os antigos dizem que Deus é o autoexistente que se revela. Deus não tem princípio e não tem fim. Ele é eterno. E antes dele criar todas as coisas, ele estava na eternidade. Com quem Deus estava, pastor? Estava com Cristo, que era o verbo dentro dele, e o Espírito Santo, que também estava nele. Como que Jesus estava nele? Olha o que está escrito em João 1,18. Jesus disse: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Colossenses capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Cristo, o verbo, estava no seio do Pai. Só que Deus, ele vai criar, ele cria. E a primeira coisa que Deus cria é o reino invisível. O reino invisível é composto pelos anjos. Se você ler Apocalipse 5, você vê anjos em volta de Deus, do trono de Deus. Em Apocalipse 4 tem anjos na base do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo de número 7 tem anjo nos quatro cantos da terra. Em Apocalipse 8 tem um anjo que é Gabriel, que fica no altar do incenso, que está diante do trono de Deus. No capítulo de número 8, verso 6, tem anjos com trombetas. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, tem um anjo forte vestido com uma nuvem. Em Apocalipse 10, verso 5, tem um anjo que está no mar. Em Apocalipse capítulo 10, verso 9, tem um anjo com um livrinho em sua mão. Em Apocalipse 14, tem anjos que serão anunciadores do evangelho eterno no período tribulacional. Em Apocalipse capítulo 14, verso 8, tem um anjo que é o anunciador da queda de Babilônia, ou seja, do sistema anticristão, do espírito anticristão. Em Apocalipse capítulo de número 19, tem um anjo que fica no sol. Lembram que em Isaías capítulo de número 6, tem os serafins que incansavelmente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Além dos serafins de Isaías 6, Isaías também vê o séquito de Deus. O séquito de Deus é uma comitiva extraordinária de anjos que vão gritando as vitórias de Deus. Deus venceu o Faraó, Deus venceu os filisteus, Deus venceu Og, rei de Bazã, Deus venceu os amalequitas, Deus venceu os moabitas, Deus venceu os heteus, Deus venceu os jebuseus, Deus venceu, Deus não tem derrota na agenda de Deus. Então Deus criou todos os anjos. Por que você diz, pastor, que Deus primeiramente cria os anjos, o reino invisível? Porque em Jó, o livro científico de Jó diz que no capítulo 38, verso 3 a 7, diz que quando Deus estabelecia os fundamentos da terra, as estrelas aplaudiam a Deus. Estrelas na Bíblia tem 3 significados dependendo do contexto. Estrela são astros, isso mesmo, astros. Estrelas são pastores, ou seja, o anjo da igreja. Lembra de Apocalipse capítulo de número 1, que na direita de Jesus tem 7 estrelas, representando os anjos
das 7 igrejas apocalípticas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E estrela também representa anjos. Neste caso de Jó 38, as estrelas que estão aplaudindo ao Eterno são os anjos. Então Deus primeiro cria o reino invisível. Mas quando Deus cria esse reino invisível, esses anjos, que são miríades e miríades, incontáveis miríades de anjos, Deus criou um ser extraordinário. Este ser nós conhecemos como Lúcifer. Não existe o nome Lúcifer na Bíblia. É porque foi transliterado do latim, talvez um erro de Jerônimo, o pai do cânon, mas nós conhecemos como Lúcifer, ou aquele que porta a luz, ou portador de luz. Não existe um texto na Bíblia que fale do seu estado perfeito, assim de forma literal. Mas Ezequiel 28, assim como Isaías capítulo de número 14, são 2 capítulos que é conhecido por nós que estudamos a Bíblia como textos de dupla referência. Pastor, o que é um texto de dupla referência? Um texto de dupla referência é quando Deus está falando acerca de alguém ou de uma coisa, e ao mesmo tempo está falando de outro alguém ou de outra coisa. O texto de Ezequiel capítulo 28, a primeira pessoa aqui é Etibaal, o rei de Tiro. Etibaal II, um homem que passou a ser orgulhoso, altivo e prepotente, além de arrogante, e que reinava a partir de uma ilha chamada de Ilha Sagrada. Esse Etibaal II, por se tornar arrogante, prepotente, presunçoso, ele passou a ter características de um ser que Deus criou em perfeição. Por que você diz que o texto é de dupla referência, pastor? Está falando de Etibaal e de Lúcifer, por quê? Porque existem características nesse texto que não podem ser atribuídas a humanos. Olha só, versículo de número 11, o texto diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Eu não vou falar da sabedoria e não vou falar da perfeição, eu vou falar apenas da formosura, que é um verbo hebraico que significa sem defeito na simetria com que foi criado. Deus criou Lúcifer perfeito. A verdade é que ele exercia um sacerdócio no céu. Outro versículo, o 13, o texto diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Ora, Etibaal II nunca esteve no Éden, jardim de Deus. Logo, esse termo não pode ser aplicado a Etibaal, porque quem esteve no Éden, jardim de Deus, foi Lúcifer. Lúcifer era um ser resplendoroso. Quando ele foi criado, o texto diz que foram criados também os instrumentos de música. Há quem diga que quando Deus o criou, Deus também criou os instrumentos acoplados nele, coisa que eu não concordo. Mas Deus criou ele e também criou os instrumentos de música. Por isso que você sempre ouviu que Lúcifer era o maestro do coral no céu. E a verdade é que ele sempre trabalhou com música. O céu não é um lugar de parasitas, de zumbis, todo mundo lá em cima, sem saber para que está lá. O céu é um lugar inteligente, cheios de santuários. E Lúcifer, que é conhecido como Hilel ou Chamael, aquele que atrai a Deus por sua beleza, reunia-se com os anjos dos céus e iam para o pátio da adoração, a plataforma do trono do Pai, para prestar cultos. As pedras afogueadas se acendiam. Aquilo retratava e confirmava a adoração perfeita de Lúcifer. Mas ele começou a olhar para si e viu que ele era mais magnífico do que os demais anjos.
que ele coordenava os anjos, e ele começou a arquitetar um plano. Capítulo de número 14 do profeta Isaías, 14 de Isaías, nós vamos descobrir os pecados que Lúcifer praticou. O texto de Isaías 14 está falando para quem, pastor? O texto de Isaías 14 começa no capítulo 13, é o contexto. É uma profecia de Isaías para Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ouçam isto: um rei que vai viver 200 anos na sua frente. E vocês lembram que Nabucodonosor tornou-se orgulhoso, prepotente, arrogante, assim como o Etibaal 2 de Ezequiel capítulo 28. O que foi que Nabucodonosor disse quando viu Babilônia pronta e que ele havia vencido Neco, o rei dos egípcios, que havia vencido Jerusalém? Ele disse: eu construí Babilônia com a força do meu braço. Lembrem-se que Deus fez Nabucodonosor comer capim no pasto como um animal. Esta profecia aqui do capítulo 14 é para Babilônia, mas ao mesmo tempo que está falando de Babilônia, está falando também de Lúcifer, porque existem características do texto que não podem ser aplicadas a humanos. Por exemplo, versículo de número 11: já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaúdes. Olha os instrumentos de música outra vez. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está falando de Lúcifer, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Agora está falando de Nabucodonosor, que venceu os egípcios, venceu Babilônia, venceu os sírios, venceu os fenícios. Verso 13: e tu dizias no teu coração, aqui já é Lúcifer, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, que são os anjos, eu edificarei o meu trono. No monte santo da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Repete comigo: semelhante ao Altíssimo. Aqui estão os pecados de Lúcifer. Eu subirei ao céu. Ele está dizendo: eu vou tirar o lugar de Deus. Número 2: eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele está dizendo: eu estarei acima dos anjos. 3: eu me assentarei no monte da congregação, na banda dos lados do norte. Ele está dizendo que vai edificar o seu trono acima das nuvens. Depois ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando Deus percebe que Lúcifer está tramando um projeto de ser maior do que ele, de reinar acima dos anjos, de ter um trono acima do seu trono, quando Lúcifer vai prestar cultos a Deus com uma terça parte das estrelas dos céus, que são os anjos, conforme Apocalipse capítulo de número 12, saiu fogo do meio dele, que tirou a sua beleza, o seu resplendor. Quando Deus tira o seu resplendor, ele é expulso do monte santo de Deus. Lembra que no Salmo está escrito: quem subirá ao monte santo de Deus? Aquele que é puro de mão, de coração. Lembra? Ele foi expulso do monte santo de Deus, do jardim de Deus, que é o Éden. E os anjos que estavam com ele, no intento de tomar o trono do eterno impossível, ele é expulso de lá e ele deixa de ser Lúcifer. Agora ele passa a ser chamado de Satanás, ou o diabo. Diabo significa acusador. Quando ele é expulso de lá, não fique pensando, senhores, que ele caiu dentro das águas. Não fique pensando, senhores, também, que agora o diabo, ele é preso no inferno. Ele não caiu dentro das águas, ele não foi para o inferno, e também ele não caiu na terra e a terra se transformou num caos. Não existe sustentação bíblica para afirmar absolutamente nada dessas três coisas. Pastor, você está dizendo que Satanás não mora no inferno? Não, nunca morou.
Satanás mora no lugar onde ele se estabeleceu desde que ele foi expulso. Que lugar é este? Regiões celestiais. Lá ele se estabeleceu, e os anjos que se rebelaram com ele, ele olhou para os anjos posteriormente e dividiu o seu reino de forma hierárquica. Principados, os demônios mais inteligentes, potestades, governos, hostes, e depois ele criou epítetos. Leia capítulo 6 a partir do verso 10 de Efésios, que você vai entender. Os epítetos são demônios que administram jurisdições, ou seja, tomam conta de outros demônios. Mas como não havia nada aqui na terra, Deus não havia criado ainda o homem, Satanás fica pairado nas regiões celestiais com todos os seus demônios, e lá ele está. Tudo isso aqui era água. Tudo que você vê era água. Pastor, tudo isso aqui era água? Era. Tudo era água. E tudo sendo água, um determinado tempo, porque ainda não havia dia nem noite, o Espírito Santo vem e paira na face das águas. Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí o texto diz: Veruhuashi Elohim Merahefet, o Espírito veio e pairou. O verbo hebraico Merahefet é atribuído a aves que põem ovos e depois choca os ovos para nascer os filhotes. O Espírito Santo vem como o primeiro missionário e ele paira em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. O diabo está pairado nas regiões celestiais com seus demônios, e ele não está entendendo absolutamente nada, porque tudo isso aqui era água. E enquanto o Espírito Santo paira nas questões desordenadas para preparar o ambiente da criação, aparece logo depois o Eterno. Deus aparece. E quando Deus aparece, Deus não aparece senão gritando. Deus grita. O que Deus grita, pastor? Deus grita esta palavra: haja luz! E a luz emana dele. Aí ele disse: a luz é boa. Quando Deus disse a luz é boa, o versículo de número 4 diz que Deus separa luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: tudo isso aqui era água. Olha, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E as águas começaram a sofrer esta separação por determinação da palavra que saía da boca de Deus. Versículo de número 7. E fez Deus a expansão. Quem me entende diz amém. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ouçam isto, irmãos. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde, amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Eu vou repetir, não é que vocês não entenderam, é só para grifar. Tudo era água. Deus faz as separações. No verso de número 8, Deus diz: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. A porção seca ele chamou terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. Perceba que Deus não diz haja terra. Percebeu? Deus não diz haja terra, porque a terra foi criada no verso 1. E criou Deus no princípio o céu e a terra.
A terra, quando Deus criou num tempo inimaginável, matematicamente indecifrável, não se sabe quando Deus criou os céus e a terra, mas Deus criou a terra e Ele escondeu dentro das águas. Nem mesmo Satanás sabia que havia uma terra dentro das águas. Quando Deus disse, separe as águas das águas, aí a terra apareceu e ficou pairada nos ares. Quando Deus olha para a terra, que vê a terra pairada, Deus não trabalha com nada parado, infrutífero. Precisamos ser frutíferos. E Deus olha para a terra e diz assim: produza a terra erva verde, erva que dê semente conforme a sua espécie. E quando Deus ordena, a terra começa a girar no seu processo de rotação. E a terra está girando num processo de 106 mil quilômetros hora, e você nem fica tonto, sabia disso? Era para dar um glória a Deus, mas tudo bem. Deus disse, produza a terra. Deus aí, quando dar ordem, a terra começa a produzir. As coisas que Deus manda a terra produzir, ou as árvores, não nasceram grandes, já com frutos, já com folhas, já para serem colhidos os frutos. Quando Deus manda que a terra produza, a terra começa a brotar. As coisas sempre começam pequenas. Que nos diga a Shirley Cavalhais, se ela já começou com essa proporção, com mais de 40 CDs gravados, com anos de ministério, começa pequeno. Esta igreja não começou desse tamanho. Você que é um doutor hoje, você não já foi logo para o vestibular para ir para a faculdade, depois fazer mestrado e depois doutorado. Teve um processo primário, ensino médio e etc. Você sabe, uma empresa, nenhuma delas iniciou grande, sempre começa pequeno. Ministérios, a mesma coisa. Você não começa a pregar ontem, hoje já está pregando em grandes eventos. Tudo tem um processo. E eu vou dar um conselho para você: não pule etapas no seu chamado. Vá devagar, porque vai crescer. Deus vai mandar chuva, ai meu Deus, Deus vai mandar chuva, o crescimento vai acontecer, vai ter folhas, vai ter flores, e depois vai ter frutos, e você vai colher. E a terra produziu, versículo de número 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. Ouçam, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, à minha mão esquerda, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. Queridos, olha que Deus é esse. Ele primeiro ele cria o sol. O sol tem mais de 100 mil vezes o tamanho da terra. O sol é mais de 100 mil vezes maior que a terra. E Deus disse assim: você vai alumiar o dia. O sol tem combustível para queimar mais de 2 bilhões de anos ainda. E depois Deus disse: a lua, você vai alumiar durante a noite. Como, irmãos? Olha só, o sol tem combustível para queimar 2 bilhões de anos ainda. E Deus disse: você pega e alumia o dia. Mas a lua, Deus disse, você vai e alumia durante a noite. A lua não tem luz própria. Quem tem luz própria é o sol. Quem tem luz própria é as estrelas. As estrelas, é por isso que eu digo assim, com respeito a Shirley, e ela concorda comigo com certeza: não existe estrela no mundo de Deus. Eu falo no mundo físico. É
cultura gospel tem que acabar. Essa cultura gospel tem que ser exaurida, arrancada, exterminada. Não existe estrela no nosso, existe lua. Estrela tem luz própria. A lua precisa da luz do sol para iluminar exatamente durante a noite. A igreja não é estrela, a igreja é lua. Com a lua se corta cabelo, com a lua se planta, com a lua se colhe. Você sabia que a lua oxigena os mares e os rios? Você sabia que se a lua ela se afastar demais da terra, a terra tem uma seca que morre todo mundo? Mas se a lua baixar demais, a terra inunda de águas e a terra passa a sofrer inundações. É a igreja. Se a igreja se afasta de Deus, o mundo entra em caos. Mas se a igreja dobra o joelho, busca a face de Deus em oração, a terra é vítima de um avivamento poderoso. Quem entendeu o que eu preguei até aqui? A terra produz, Deus faz o luminar maior, ordena que o luminar maior governe o dia, ordena que o luminar menor governe a noite, ou alumie a noite, e Deus fez as estrelas. E Deus pegou esses astros, o sol e a lua, e Deus colocou. O termo aqui é que Deus pegou, fez o sol, criou o sol, e ele pegou o sol e colocou, porque você sabe que o sol é parado, a lua é quem gira, ou assim como a terra, gira em torno do sol. Deus pegou com a sua mão e colocou no meio do universo. Que tremendo isso. Versículo de número 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E fez Deus, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente. Deus mandou que as águas produzissem abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Preste atenção nisto. Tudo que Deus criou que vive na água, a matéria-prima que Deus usou foi a água. E tudo que vive na terra, Deus usou como matéria-prima a terra. Depois que Deus criou, Ele disse: multipliquem-se. Deus gosta de quantidade. Não venha com essa história de que Deus não gosta de quantidade, porque Deus gosta. Desceram 70 almas para o Egito nos dias de José. 430 anos mais tarde, saíram cerca de 3 milhões de hebreus. A igreja começou com Cristo, depois com 12, depois dos 12, 70, depois dos 70, cerca de 120, depois dos 120, cerca de 3 mil, depois de 3 mil, cerca de 5 mil, e depois a igreja se espalhou pelos 4 quadrantes da terra. Deus gosta de quantidade. Versículo 24, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Eu preciso que você dobre atenção nisso aqui, porque aqui é que Deus cria aquilo que chamamos de dinossauros. Esse nome dinossauros não existia. O terrível réptil, que é o significado de dinossauro, passa a existir de 2 séculos para cá. Antes não era dinossauro, são bestas feras. Tem gente que pergunta assim: pastor, esses dinossauros existiram mesmo? É lógico. Você acha que aquelas ossadas são lagartixa? É claro que não.
esses bichos que conhecemos como dinossauro, Deus criou eles. E tem crentes que parece que pensa fora da caixa, mas literalmente. Ou tem outros que acham que inventou o foguete ou a roda, porque ele quer explicar aquilo. Não, os dinossauros viveram antes de Adão. Põe na cabeça outra esposa antes de Eva, por nome Lilith. E esses seres aqui, os terríveis répteis, ou os dinossauros, não viveram antes de Adão. Deus criou aqui nesse tempo. Aí você pergunta, pastor, quando foi que esses dinossauros morreram? Respondo, no dilúvio. Como no dilúvio, pastor? No dilúvio. E como é que você sabe? É que quando Deus falou com Noé para fazer a arca, que Noé fez a arca, Deus disse, você vai colocar casais de animais dentro da arca. Mas Deus não ordenou, pastora Silvana, que Noé saísse procurando aves, répteis, mamíferos, para trazê-los até a arca e agregá-los dentro da arca. Não, Noé não foi em busca de animais, Noé não foi em busca de répteis. Pastor, como assim? Capítulo de número 6 do livro de Gênesis, versículo de número 20, diz assim: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, porque Deus estava com Noé, e Deus disse, ó, virão a ti, as bestas feras não estão aqui. No dilúvio, os dinossauros morreram. Ah, pastor, mas a ciência diz que os dinossauros viveram há 2 milhões de anos, assim como falam do Homo sapiens, porque a ciência cosmológica, assim como o evolucionismo, acha que nós viemos do macaco, e não existe evolução das espécies, porque se as espécies evoluíram, por que não há mais evolução das espécies? Não existe evolucionismo. Pastor, então explica como é que a ciência acha que, por exemplo, os dinossauros viveram há 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, porque tudo que vive na terra, Deus criou a partir da matéria-prima chamada terra. E tudo que vive na água, Deus usou como matéria-prima a água. Aí eu pergunto para vocês, quando foi que Deus criou a terra? Gênesis 1, versículo 1. No princípio, num tempo inimaginável, Deus criou a terra. Quando a ciência faz o teste do carbono do C14, para ver, esse ser nunca viveu aqui, não, deve ter 3 milhões de anos atrás, é porque o resultado é a partir da matéria-prima que Deus usou para criar aquele ser chamado dinossauro, que é a terra, e a terra tem bilhões de anos. Não, a mensagem é só para você pensar, você vai sair daqui hoje ruminando assim, ó. Então por isso que dá todo esse tempo. Então Deus pegou e criou as bestas feras da terra. Capítulo de número 1 de Gênesis, voltando, versículo de número 23. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Está tudo criado, está tudo entre aspas, porque depois que Deus cria tudo que vive nas águas, e Deus cria tudo que vive na terra, Deus aí desce Deus, e Deus começa a pegar o pó da terra, porque o homem foi feito do pó. Nós somos pó, você é pó, eu sou pó, tu é pó, vocês são pó, tudo que a gente come inclusive é pó. Você comeu o que hoje? Carne é terra. Chupou laranja, é terra. Comeu banana, é terra. Maçã, é terra. Alface, terra. Tomate, é terra. Couve-flor, é terra. Batata, terra. Tudo que a gente come é terra. Nós somos terra. Deus desceu, pegou o pó da terra. Ouçam isto. Pegou o pó. Só que Deus não vai confeccionar um boneco de pó, porque Ele é oleiro, e oleiro molha e Ele molha o barro. Quando Ele molha o barro, Deus vai fazer o boneco. E você já deve ter ouvido pregadores falar sobre isso, que Deus começa a fazer o boneco.
Satanás está lá de cima com os demônios olhando. Mas será o que é que ele está fazendo? Eu nem sabia que tinha uma terra dentro das águas. Olha tudo que ele criou. E agora eu não sei o que é que ele está fazendo. Deus estava formando o homem. Não pense que Deus pegou, fez um boneco aleatório. Deus não trabalha sem estrutura. Primeiro Deus cria a coluna vertebral do boneco, que tem 206 ossos. Vocês se lembram de Ezequiel 37? Tem um ruído, depois um reboliço, depois osso no osso, depois nervo, depois carne, depois pele e depois espírito. É um processo, não é de qualquer jeito que Deus trabalha. Ele trabalha dentro de um processo, e ele vai formando os ossos do boneco com estrutura. Olha que prédio lindo. O que segura esse prédio? As colunas, os alicerces. Os seus ossos são sua estrutura. Os nervos é que a gente faz, é os amortecedores. Por isso que você entra no mistério, bate palma, corre, sabe? E a pele é o estereótipo, é a estética que Deus cobre. Aí vem o espírito. Satanás não sabe o que é que Deus está fazendo. Ele está doido para saber. Ele está doido para saber o que é que Deus está fazendo. Deus não está, aleluia, Deus não está criando Adão aqui. Deus está formando. A criação é aqui. E a criação de Deus não era um, eram dois. Mas primeiro ele forma o homem. Ele está formando. Ele criou aqui e forma aqui. Você projeta aqui e executa aqui. E Deus está executando o seu projeto que criou na mente, que é o homem. E aí ele forma o homem. Satanás não sabe o que é aquilo, certeza que não sabia. Aí Deus diz assim: façamos o homem. Façamos o homem. Não é faça o homem, é façamos. Porque Jesus estava ali e o Espírito Santo também estava. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem. O diabo, aí Deus diz: conforme a nossa semelhança. Você não entendeu? Porque você não lembra do que eu disse em Isaías 14. O que, pastor? Lembra do pecado de Satanás? Ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus disse: nananina, não. Aí ele veio do pó da terra. Ele formou o homem e disse: aquilo que você queria ser, eu não deixei. Mas levanta a mão, só quem está entendendo o que eu estou falando. Ei, faz um dedo de profeta. Está frio, mas vira para alguém e diga assim para ele: você parece com Deus. Fala a ele aí, vá. Você é a cara de Deus. Você parece com Jesus. Não pense que o diabo odeia você porque você é rico ou porque você é pobre. Não pense que o diabo odeia você porque você prega. Não pense que o diabo odeia você porque você toca. Não pense que o diabo odeia você porque você é pastor. Não pense que o diabo odeia você porque você é ministro de louvor. Não pense que o diabo odeia você porque você toca na orquestra. Não pense que o diabo odeia você porque você é amarelo como eu. Não pense que o diabo odeia você porque você é preto. Não pense que o diabo odeia você porque seus cabelos são bons. Não pense que o diabo odeia porque os seus cabelos são ruins. O diabo odeia você porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a cara de Deus. E Deus se ajusta à sua forma, tá? Em David, ele pesa 110. Calça 44. Satanás olhou lá de cima e disse: nossa, aquilo que eu queria ser, ele não deixou. E ele fez da parte mais humilde, de debaixo dos seus pés. Aleluia.
Celebre a Deus pela vida. Lá em cima, na arquibancada, na galeria, aqui atrás, quem celebra, levante uma das mãos que fica mais bonito. Dá um grito de aleluia para o corpo. Celebre a Ele. Celebre pela vida, pela semelhança. Satanás está muito enraivado. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus diz assim consigo mesmo: eu vou endemoniar mais ainda Satanás. Sabe o que é que Deus faz? Lembra do lugar que ele habitava? Qual o local que ele habitava? No Éden, jardim de Deus. O Éden não é daqui, senhores. Não vem com essa. Eu já vi gente dizer que existem várias árvores da vida. Não é. Só existe uma árvore da vida. 3 vezes ela é mencionada em Gênesis, 3 vezes em Apocalipse. E todas as vezes com uma preposição: da árvore ou a árvore. A árvore da vida veio com o Éden. Estava aqui na terra. Lembra? A árvore da vida. Deus pegou o Éden dele. O Éden é jardim de Deus. Ouça aqui. Não é jardim do Éden. Não é jardim do Éden. O Éden é o jardim de Deus. Aí Deus pega o Éden e traz de lá para cá. A árvore da vida estava no Éden. Eu pergunto para vocês: aonde está a árvore da vida hoje? Está lá em cima. O homem perdeu aqui, Deus levou para lá. Então, já que não vive aqui, a gente vai ter que vencer aqui para poder comer lá em cima. Deus sempre tem uma carta na manga. Deus sempre está na frente de Satanás. Deus pega o Éden e traz para cá como a árvore da vida. O diabo diz assim: o lugar que eu vivi. Lembra que do Éden saía um rio com 4 braços. Era nesse lugar que Adão vivia. Aí o capítulo 2 de Gênesis, verso 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não é jardim do Éden. Ele plantou um jardim no Éden. Ou seja, Deus plantou um jardim físico, porque o homem é físico e espiritual. Ele plantou um jardim físico no Éden. Ou seja, Adão desfruta do espiritual e do físico. É por esse rio que todo dia Deus aparece. Por esse rio. Por que pelo rio? Porque água é a forma mais próxima de Deus. Viva sem água que eu quero ver. Água é simples, não? Mas viva sem ela que eu quero ver. Lembra de Jesus? Se creres em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Apocalipse 22. Quem tem sede, vem a mim e beba. Tome de graça da água da vida. Isaac cavou um poço, entulharam, cavaram outro, entulharam, cavaram outro, entulharam. Aí a Bíblia diz que Isaac cavou outro poço, e desse poço tinha águas vivas. Ou seja, era nascente de um rio. E pelas águas Deus vinha todos os dias. Deus não gritava com Adão. Deus não falava com Adão gritando. Sabe por quê? Porque quando Deus aparecia, Adão dizia: o pai está na casa. Adão sentia que Deus havia chegado. A pior coisa é quando Deus está presente e a gente não sente a presença dele. E quando ele está num lugar, tem louvor, tem adoração, tem glória, tem aleluia, tem reflexão, tem oração. Aí Deus disse assim: eu não vou deixar que o homem fique só, eu vou fazer uma disjuntora para ele. A disjuntora é que anda ao seu lado. Não é que está atrás nem na frente. O homem só é cabeça e tem um governo porque Deus formou o homem primeiro. Mas o serviço do homem como roche, cabeça, é servir a mulher. Quem é que serve a sua esposa? É você. E não venha dizer que não é, porque é. Vida, o irmão já chegou, só um pouquinho mais. Não, mas já está atrasado. Espera.
Deus pega e dá uma anestesia geral. Eu não quero nem usar o termo correto aqui. Uma anestesia geral em Adão, e Adão fica 3 dias anestesiado. Por que Adão fica 3 dias anestesiado? Porque Adão é o primeiro Adão e Jesus é o último Adão. De Adão nasce Eva, de Jesus nasce a igreja. Então Adão fica anestesiado 3 dias. Aí Deus abre Adão, tira a costela. Na costela tem célula-tronco. Deus faz uma clonagem, fecha, faz uma lipo em Adão, porque Deus vai além da medicina. Oh glória! E quando Adão acorda, pastor, mas Deus pegou, fez o homem num dia, e para a mulher fez 3 dias. É que a mulher dá trabalho mesmo, irmão. A mulher dá Deus teve que fazer. Deus pegou assim, fez o homem, os 206 ossos, fez os nervos, fez tudo, tapou de barro, espírito em Adão, fôlego de vida. Mas a mulher, Deus foi fazendo assim aos pouquinhos, ó. Por isso que a bichinha vai ser enjoada, entendeu? Ó, é assim, aqui. Não se esquecendo que a mulher é osso e o homem é barro. Você está pensando que o forte é você? O forte é a sua mulher. Eu duvido que qualquer macho que está aqui nessa noite conseguir menstruar uma vez por mês. Você jamais carregaria um filho no bucho durante 9 meses. Você não suportaria. Uma dor de cabeça já te derruba. Você nem vai trabalhar. A mulher não, a mulher é terrível, está de TPM, está valente. A mulher ainda tem um filho pequeno, mas ela varre casa, faz comida, mexe no celular, dirige, vai ao shopping. A mulher é terrível. Deus disse, vai ficar do seu lado. Está perto de uma mulher aí, fala para ela, tu é osso puro. Pastor, por que Deus fez a mulher osso? Porque a mulher é coluna. Por que Deus fez a mulher osso? Porque a mulher é coluna, o homem é a cobertura. Quem sustenta esse prédio? Colunas. A mulher é a coluna do lar. O homem é o telhado, é a proteção. Quero ver alguém mexer com essa senhora que está do seu lado para ver. Você pode ser o santão, santo de santo, santo do santo só ele, mas santo de santos. Mas se mexer com essa jovem senhora loirinha aí, o pau vai quebrar. Porque o homem é proteção, a mulher é a coluna da casa. E agora os dois estão vivendo no Éden. Imagine a alegria, a presença do Espírito. O projeto de Deus é que ele esteja na família, na sua casa. Estão tentando inverter os valores, desconstruir a família nuclear, a família tradicional, mas não vão conseguir. Porque homem é homem e mulher é mulher. Pode arrancar o órgão genital masculino, pode injetar silicone no bumbum, pode colocar peito de silicone, mas homem nunca vai gerar, porque nunca vai menstruar. Pode colocar o que for na mulher, pode implantar órgão genital masculino, pode tirar o seio, pode tomar testosterona para nascer cabelo no peito, mas vai continuar sendo mulher. Homem é homem, mulher é mulher. E família não são 2 homens e filhos, não são 2 mulheres e filhos. Família é um homem, uma mulher e filho, e ponto final. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Dá um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Tem alguém que sente que o Pai está aqui? Tem alguém que sente? Tem alguém que sente a presença? Toda tarde Deus aparecia a Adão, e Deus chegava e Adão dizia, ele está presente. Era no crepúsculo, no pôr do sol. Mas teve um momento em que Satanás, ele investiu pesado. Vou terminar aqui agora. Deus havia dado regras para Adão e Eva, falado dos seus princípios para ambos. Mas Satanás, ele prestou atenção nos dois e percebeu que
que Eva gostava muito de ouvir, porque o homem gosta de ver, a mulher gosta de ouvir. E Satanás foi exatamente a Eva, e ele foi e deturpou aquilo que Deus havia dito. Olha só, inclusive, senhores, Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Lembra quando Jesus estava jejuando, que o diabo lhe apareceu e disse: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. O que foi que Jesus respondeu? Está escrito, Satanás. Escrito onde? Em Deuteronômio capítulo 8. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo que o homem sobrevive por ele. Ele é a vida. Eu sou a vida, não lembra? Você está aqui porque Jesus te deu a vida. Ele é a vida. Sim, Ele é a vida. Satanás, quando ouve que Jesus usa a Bíblia, ouça aqui que eu estou terminando. Satanás conduz Jesus ao pináculo do templo e disse assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás usa um versículo isolado da Bíblia para tentar enganar Jesus. Qual é o versículo que ele usa? Salmo 91 verso 3, que está de fato escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropece os teus pés em pedra. Mas Jesus vira para Satanás e diz assim: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado com versículos isolados, cuidado com textos isolados. E eu vou dizer uma coisa para os senhores, estou terminando. Ei, esses dias um amigo meu postou na internet o Salmo 91, foi essa semana agora. Ele disse: praga nenhuma chegará à tua tenda. Foi um dos versículos que ele postou nas redes sociais dele. Sabe o que aconteceu? Foi uma mulher lá e disse assim: como assim que não chega? Meu marido, que viveu comigo 33 anos, a praga chegou, a peste chegou na minha casa. Meu marido me amava como Jesus ama a igreja. Foi um bom pai, um excelente pai, um excelente filho. E a praga chegou na minha casa. Porque às vezes nós pensamos que o Salmo 91 vai nos livrar de alguma coisa. E a gente tem que entender, pastor, que acontece fatos dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente interpreta o texto de forma errada. O Salmo 91 não é um salmo que é apenas proteção para esta vida. Não. A exegese do salmo é principalmente na vida eterna. Depois que você morrer, depois que partir desta vida, praga alguma vai chegar na tua tenda, que é a cidade santa. Peste não vai chegar, não vai haver tristeza, não vai haver dor, porque a sombra do Onipotente estará sobre nós eternamente. Então não se proteja com o Salmo 91, porque quando você lê Jó, você vê que Jó passou por situações difíceis na sua vida, e Satanás foi lá e deturpou aquilo que Deus havia dito ao casal. E uma sessão espírita, várias sessões, Satanás, Eva participou com o diabo, até que ele venceu Eva. Ela pegou do fruto da árvore. Deus disse: não coma desse fruto. Você só come só da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal, não coma. E Eva foi e comeu. Mas quando ela comeu, ela não teve nada. E ela correu até Adão e disse: Adão, eu comi. E olha só, Deus mentiu para a gente. Aí ela pegou e deu a Adão. E Adão pegou e comeu. Quando ele comeu, ambos viram que estavam nus. Crepúsculo. Quem vem? Deus. Deus não se apressou. Não, eles pecaram, vou descer lá agora. Não, no mesmo horário, pacientemente, Deus aparece. Só que quando Deus chega, Deus percebe que Adão não estava no mesmo lugar que estava. Adão não foi para o culto, ficou do lado de fora. E pela primeira vez, Deus grita a Adão:
Pensa no sentimento de Deus. Ô Adão! Deus grita. Onde estás, Adão? Adão estava tentando se esconder, se tapando com a roupa que ele mesmo fez. E suas vestes não servem de nada. Deus sabia onde Adão estava? Sim, mas queria saber da boca dele. Teve um pastor na nossa igreja, profeta de Deus. Uma vez era uma congregação que eu dirigia. O irmão estava encostado da Petrobras. E Deus revelou aquele irmão. E aquele pastor foi até esse irmão e disse assim, ó: Deus vai te curar aqui hoje. Aí ele disse: pastor, não ore não, eu não quero ser curado não. Porque ele estava recebendo o benefício da Petrobras. Por isso que Deus pergunta: o que queres que eu te faça? Oh Adão, onde você está? Deus está, não vou dizer desesperado, mas eu posso usar a linguagem antropomórfica, atribuir características humanas a Deus. Deus está desesperado, dizendo assim: cadê você? Onde você está? Eu estou no mesmo lugar, eu ainda te amo, eu ainda tenho um cordeiro para sacrificar, eu ainda tenho vestes para te vestir, eu ainda tenho sangue para te purificar. Aleluia! E eu gostaria de fazer um pedido aqui nessa noite. Dá uma olhada na sua direita e na sua esquerda. Veja se tem alguém do seu lado que está afastado da igreja. Tem alguém? Tem alguém que não é crente e está do seu lado? Tem alguém? Se tiver, faz assim com a mão para que eu possa ver. Pastor, eu me afastei da igreja. Eu me afastei da igreja. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor. A minha alma está gritando de saudades de Deus. O que é que eu faço, pastor? Deus está no mesmo lugar te esperando. E Ele diz: se você vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei você fora. Então deixa eu saber, enquanto a Shirley se prepara com a orquestra para cantar, porque tem um hino preparado para ela cantar. Ei, ei, quem aqui se encontra afastado da igreja? Faz assim com a mão. Alguém? Deixa-me ver você. Você, meu irmão, Jesus está lhe chamando, dizendo: vem de volta. Você precisa voltar a sentir a presença do Pai. O Pai está presente. Levanta e vem aqui para eu orar por você. Vem, volta. Oh Adão, volta. Deixa-me saber, tem mais alguém aqui nessa noite? Mais alguém que se encontra afastado da igreja, afastada? Mais alguém? Faz assim com a mão, deixa-me te ver. Cadê você? Está vindo ali? É? Não? Cadê você? Mais uma pessoa que se encontra afastada. Pastor, nunca fui da igreja. Visito, mas eu ainda não me decidi ao lado de Jesus. Tem mais alguém? Vem aqui na frente, vem. Eu quero orar por você. Ali acho que é o pessoal da orquestra que está subindo para cantar. Ou é os backs, não sei. Tem mais alguém? Em cima na galeria, dá uma olhada na pessoa do Senhor. Disponibilize-se em trazê-lo, trazê-la aqui à frente. Tem alguém? Faz assim com a mão, deixa-me te ver. Vem. Vem, está vindo ali mais uma pessoa. Glória a Deus. Está vindo mais uma pessoa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Talvez esteja sentado no seu lado, lá em cima. Vem, 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 venha, querida. Venha, pode vir. Eu quero orar pela senhora. Eu quero orar por ti. Vem, vem, pode vir. Aleluia. Tem mais alguém? Aqui desse lado direito. Tem alguém? O Espírito Santo está chamando você de volta. Volta, filho. Está vindo mais ali, está vindo ele aqui, ó. Tem outra pessoa
Enquanto ele vem, você celebra a Deus, adorando na beleza da sua santidade. Adore ao Senhor. Tem mais alguém? Eu vou repetir. Talvez esteja ao seu lado. Traga aqui à frente. Quem? Vem cá. Eu quero orar por você. Vem. Está pronta, Chico? Ei, o projeto de Deus, só um segundo, o projeto de Deus sempre estará à frente de Satanás. Satanás induziu o homem ao erro, mas Deus já tinha uma solução para o pecado. Eu vou gritar aqui, tá? Deus já tinha a solução para o pecado. E você sabe o que foi que Deus fez? Deus veio, além de solucionar o problema, Ele veio e pregou. Não lembra que Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto na fundação do mundo? Foi morto para Adão. Aí Deus vem no capítulo 3, versículo 15, Ele mesmo prega o Evangelho, dizendo que da semente da mulher iria nascer um varão, parafraseando, que iria esmagar a cabeça da serpente. Você lembra de Jesus, quando ele chega para Nicodemos? Nicodemos vai ter com ele de noite, era madrugada, e Jesus diz para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Como? Vou perguntar uma coisa para vocês. Adão nasceu com DNA? Nasceu. De quem era o DNA de Adão? De Deus. DNA de Adão era de Deus. Os filhos de Adão nasceram com que DNA? Com DNA de Adão. De quem é o seu DNA? Do seu pai. De quem é o meu DNA? Do meu pai. O meu DNA é do meu pai. O DNA dos homens que nasceram depois de Adão foi um DNA pecaminoso. Todos estavam perdidos, porque todos pecaram. Aí Jesus vem e diz assim, ó, é necessário você nascer outra vez da água e do Espírito. O que é isso, pastor? Você precisa voltar a ter o DNA de Deus, para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e ter direito à entrada nos céus pelas portas. Já que você não vai viver aqui para sempre, tem uma cidade preparada lá em cima. Deus está a anos-luz na frente de Satanás. Tem alguém que vai para esta cidade? Celebre a Deus enquanto a Shirley canta, e alguém se aproxima do altar para a gente orar. Fiquem à vontade para vocês cantar. Pediria, com a permissão da pastora, que vocês ficassem de pés, por favor.